Olá, profissional de saúde. Olá, fisioterapeuta. Estamos aqui com Ludwig Goulart, que é o novo coordenador de marketing da Sociedade Brasileira de Fisioterapia Cardiovascular e Metabólica. Como vai, Ludwig Goulart? Olá, professor Hélio, meu amigo. Estamos aqui no estúdio, né, da Storyway, que é parceira da SBFC, e é um privilégio fazer parte. Eu quero só começar, mas a gente sempre faz te corrigindo os termos. Eu não sou coordenador de marketing, coordenador de comunicação, Coordenador de comunicação. porque marketing é quem coloca preço. Ah, E sim. comunicação é como a gente vai se expressar melhor, como é que a gente vai Sim. fazer um display do que é a SBFC para o fisioterapeuta e para os profissionais de saúde que a gente tanto precisa. Então é muita alegria estar aqui hoje Obrigado. nessa conversa, né? Mais do que um podcast, é uma conversa. Então, Ludwig Goulart, coordenador de comunicação da Sociedade Brasileira de Fisioterapia Cardiovascular e Metabólica, está aqui hoje com um bate-papo sobre o evento do Capacita Saúde. Mas antes, eu queria saber um pouquinho de quem é Ludwig Goulart, quem você é no pessoal, como é a história da sua trajetória até chegar até aqui e fazer tanta coisa legal e tanto sucesso. Então, primeiramente, como eu falei, é um privilégio mesmo fazer parte da SBFC. E antes de chegar até aqui, a gente tem uma longa história com comunicação, né? E eu acredito que tudo na vida é contar a história. Sempre falei isso, muito antes de ter os termos storytelling, story selling, story doing, que no final parece até uma outra linguagem, parece uma linguagem de ET, não é? Para as pessoas quando a gente fala isso. Na verdade, todo profissional, seja ele de qualquer área, tem uma história para contar. Sim. E todo mundo quer ouvir uma boa história. E todo mundo quer ouvir uma história real e verdadeira. Então, ao longo desses aproximadamente 24 anos de profissional da área de comunicação, fui formado em Action Marketing, né? Me formei em Action Marketing em Los Angeles, na UCLA, e trabalhei com eventos grandes, bandas, e passei praticamente minha adolescência e Trabalhou com bandas? trabalhei com algumas A bandas. banda que mais marcou você trabalhar? Meu primeiro trabalho com banda foi auxiliar na vinda do U2 pro Brasil. U2? Eu tinha aproximadamente 20 para 21 anos de idade, já tinha acabado de me formar e foi absolutamente E sensacional. aí você participou desse processo aí Participei desse processo. Que bacana. E tudo é comunicação, porque na verdade o trabalho que eu fazia era ser responsável da comunicação entre a banda e os promoters locais. A partir daí, fui mordido por esse bichinho, né? E comecei a trabalhar com bastante pessoas, ou muitas pessoas na área de comunicação, em evento, em entretenimento. Tanto que você perguntar para mim, pô, você é formado em quê? Eu sou formado, meu diploma mesmo é Entertainment Business, negócio de entretenimento. Parece até que eu sou especializado em fazer parques de diversão, circo, né? Mas na verdade tudo é entertainment. No final, hoje acaba redes sociais, hoje não é aquilo que a gente foi treinado para fazer antes, que é tudo o que gera hoje, que fala muito, né? Dopamina, alegria, deixa você fixado em algo. Mas depois de trabalhar com bandas, eu voltei, trabalhei com cinema. Com o cinema, do cinema, voltei para o Brasil para cuidar do meu pai, estava com problema de saúde. E nesses 6 meses eu tomei uma decisão bem forte. Eu falei, eu vou focar em comunicação, está havendo uma grande transformação na Terra. Que antes, não sei se vocês sabem, que era offline e online. Sim. Offline era tudo que era TV, rádio, jornal, tinha anúncio classificado, tudo era no papel e o mundo mudou. E aí eu comecei a entender que o mundo ia mudar muito rápido nisso. E resolvi montar a primeira produtora digital no Rio de Janeiro, que já é um lugar meio fora da caixa para isso, que geralmente as coisas são em São Paulo.
e peguei todos os meus canhões que eu podia em comunicação, em entender como é que funciona o mercado de entretenimento e comecei a trabalhar com digital na época. Hoje, o que é chamado marketing digital moderno, que vem de 2013 para cá, o que todo mundo fala sobre fórmulas de lançamento, redes sociais, tráfego pago e etc. Isso é uma coisa bem recente. Mas, na verdade, a comunicação ela ainda é a estrutura da base para tudo. Por isso que muita gente, é, mesmo sem estratégia, por mais incrível que pareça, faz bastante sucesso por pouco tempo. Aham. Não interessa a quantidade de seguidores que você tem se você não sabe contar uma boa história, e se ela não é uma história que se sustenta. Então, nesse período longo, fazendo, como diz um termo em inglês, né, que a gente faz uma história longa, curta, Aham. eu acabei me profissionalizando muito nessa área e integralizando o digital com aquilo que era offline. E fiz parte da migração de uma coisa chamada cross-media, que é quando a pessoa não trabalha mais pensando, poxa, eu vou fazer um anúncio de TV ou eu vou fazer uma campanha online. Não existe mais isso. Existia agora só uma coisa, uma plataforma integrada onde a marca pensava assim, eu quero fazer a minha marca ser conhecida e a gente começou a trabalhar com marcas muito grandes, como Bombril, como a Oi, como o Itaú, como a Petrobras, sempre dando consultoria e ajudando as agências que eram offline na época a migrarem para online. Nisso aí eu ganhei vários prêmios, como Que bacana, hein? profissional do ano pela ABP algumas vezes, prêmio Wave, fiz campanhas, muitas campanhas, podia dizer filantrópicas, por um projeto chamado Ser Diferente é Normal, ganhamos prêmios internacionais, a gente tem projetos na ONU, como o primeiro projeto interativo que foi feito, assim, de uma pessoa tirar uma foto e mudar a sua imagem, foi a gente que desenvolveu, e ele foi feito com só de uma curiosidade, assim, é uma criança que colocava uma foto e aí você não sabia se ela tinha síndrome de Down ou não. E aí no Uau. final, só para você ter uma ideia do que como é que a gente já pensava em algo que hoje em dia é normal, você poder usar filtros e etc. Naquela época a Aham. gente pensou, a pessoa pega o computador dela, aquele PCzão mesmo, na época Não tinha grande, nem o não Photoshop, né? tinha nada. O cara achou que tirava uma foto aí dele, aí eles botava, na verdade subia a fotinha dele, aí botava dois xizinhos no olho e todo mundo ficava com o olho de síndrome de Down. Aham. E aí a gente, numa noite só, fizemos todo o sistema cair, porque saiu no Jornal Nacional, teve 500 mil pessoas que subiram suas fotos. E aí a Ana Maria Braga colocou o olhinho dela ali, e aí a gente fez o maior projeto de inclusão social na época, usando a plataforma digital. E no final ninguém sabia que tinha síndrome de Down ou que não tinha, porque todo mundo que subia Olha que ficava com o bacana. olhinho. E isso ficou muito legal, porque no final todo mundo, a campanha se chama Ser Diferente é Normal, né? Então, Sim. coisas assim, isso é o começo disso. E aí, em 2012, vendi minha empresa e fui me dedicar totalmente ao terceiro setor, morando lá fora e aqui no Brasil ao mesmo tempo, cuidando de um projeto na Mangueira e no Tuiuti, chamado The Love and Justice Project, Base de Amor e Justiça, onde a gente tem um objetivo de retirar meninas de uma coisa que acontece muito no Brasil, que é a gravidez precoce, usando tudo que eu sabia de comunicação e investindo ali. Então, nesses últimos anos, eu acabei trabalhando como consultor de várias marcas lá fora e aqui, cuidando de uma coisa chamada reputação da marca, porque a gente acredita que toda marca é uma pessoa. Aham. Então, resumir muito. Eu gostei disso que você falou. Toda marca é uma pessoa, ou toda pessoa é uma marca. Toda pessoa é uma marca e toda marca é uma pessoa. Isso é fundamental, porque, por exemplo, você é uma pessoa que tem um valor hora, não tem? Tem, tem. Todo mundo tem, né? Eu não vou te perguntar quanto você ganha, mas você tem um valor hora e quem está assistindo a gente tem também. Tem. É o valor homem-hora. Aquela frase, tempo é dinheiro, né? Isso aí, eu acho que tempo é amor,
Porque, na verdade, ninguém pode te dar de volta. Uma hora que você tá... Esse tempo que a gente está dando aqui vale muito. E é o que a gente vai falar nessa palestra. A gente vai falar muito sobre como a gente valoriza nosso tempo, como a gente valoriza a nossa hora. E a marca é uma pessoa. E como é que você se transforma numa marca numa situação onde parece que é um problema você ganhar dinheiro? Não é um problema você se vender. Você acha um problema você se vender? Não, depende de como, né? É. Exatamente. Mas você não é um produto Claro, nosso trabalho, tudo que a gente faz, né? com dignidade. Claro, com Então, certeza. agora o como fazer isso de Como forma faz, o digna, que que eu acho que é o faz que a e- comunicação. E é o que faz a diferença, né? Isso. Eu achei sua história muito interessante. Eu queria muito ter mais tempo para a gente falar. A gente pode até tratar isso num segundo momento, que realmente eu estou muito interessado em ouvir tudo que você tem guardado aí, tem um baú aí guardado, Tem aí, um muita tesouro. coisa. É muito grande. Eu acho que a gente vai poder conversar um pouquinho sobre. Claro que a palestra ela vai ser muito mais objetiva e técnica no dia 7 de novembro, mas a gente vai falar um pouco do que deu certo e do que deu errado na vida profissional. Eu queria saber, pra você contar um pouquinho pra gente, dos momentos chaves que moldaram a sua carreira. Porque a gente tem momentos, né, todos nós, que são as encruzilhadas da vida, que a gente toma a decisão ir por esse caminho, ir por aquele caminho, e aí a gente vai construindo uma carreira, né? Por exemplo, em um dado momento da sua vida, você decidiu ir por esse caminho e né, foi um caminho maravilhoso, um caminho de sucesso que você está aqui. E conta um pouquinho pra gente. Eu acho que eu tenho a divisão da minha vida assim em três aspectos. O músico, né, que também não Você é falei. músico? Eu amo a música. Se alguém pergunta o que você é, né, eu falei que o diploma é Entertainment Business, né, negócio de entretenimento que acabou virando comunicação e marketing. Mas, na verdade, o que eu amo fazer é música. Eu acho que tudo é como Aham. música. E quando eu era bem novo, eu tive a oportunidade de gravar, tocar violão profissionalmente, e gravar e ter uma trilha sonora de uma novela, que eu não vou revelar qual é, depois a gente vai falar. Ah. Faz parte digo, aquele long time ago, Ah. muito tempo atrás, mas era bem novinho, tinha Aham. 16 para 17 anos, me viram tocando, e era música cigana, já estou dando Já músicas tá dando as dicas. flamencas, né? Aquele violão, né? Paco de Lucia. E aí eu toquei e fui chamado para gravar a trilha sonora dessa novela. Aham. Porque eles viram e acabou virando de trilha incidental para ter sonora e a trilha virou uma trilha da novela. Você tava lá no iniciozinho, nem tava Eu na tinha comunicação 16 ainda. anos e pouquinho, de repente... Mas eu sempre entendi que talvez isso era o meu destino, porque música é uma expressão de comunicação. Eu acho que é a única linguagem global da Terra, né? Tipo, todo mundo entende música. É. E tem gente que não sabe falar inglês, mas canta música em inglês, né? Hoje em coreano, por mais incrível que pareça, É. né? Mas eu fui levado para fora e eu ganhei discos de platina. Então eu tive minha fase músico muito grande. Fui para os Estados Unidos por causa da música. Então lá nos Estados Unidos, aí depois eu tive uma catapultada de música para marketing, né? Porque quando a gente foi estudar, Aham. a preocupação do profissional que estava me atendendo com música era simples. Era assim, você não precisa fazer mais música, você tem que dar aula e tocar. E aí ele falou que acho que é melhor você trabalhar numa área que vai crescer, que é a área de negócios, de marketing. A gente chamava na época de action marketing, marketing de ação. E aí eu caí para essa área. Eu acho que foi grande mudança de chave para mim. Aham. Eu entendi que eu gostava de me comunicar. Eu gostava dessa história de contar a história e falar da história e mostrar a história e no final ajudar as pessoas a venderem a história delas e nunca achei isso um problema. E aí depois eu viajei com essas bandas que para mim foi uma baita de uma curtição. Para muita gente é negócio, para mim Nacionais e internacionais. internacionais. Eu fiz vários eventos e não fiz, eu trabalhei para. Tem gente que faz, eu não, eu só trabalhei com Aqui no Brasil e lá fora também? lá fora também. E quando eu retornei,
para o Brasil, por causa do fato do meu pai ter ficado doente. Eu acho que é um dos casos da gente estar aqui hoje na SBFC, conversando sobre isso. Foi a primeira experiência num hospital. 6 meses fiquei com meu pai sem sair. Eu atrapalhei um trabalho que eu estava fazendo, parei para cuidar do meu pai, que ele teve um problema, teve um infarto, né? Um infarto do miocárdio grande. Aham. Fez algumas pontes de safena e ficou 6 meses porque ele teve uma cara de decúbito enorme, profunda, assim, coisas que para mim, que era jovem, não entendia nada, e acabei vivendo no ambiente de hospital e vi e entendi uma coisa que foi fundamental para minha vida, que toda hora que eu recebi uma mensagem era urgente. Eu entendi que urgente de verdade só existe na área da saúde. E aí a Aham. comunicação dentro de mim foi crescendo, querendo me especializar nisso um dia na minha vida. Comunicação para a área de saúde. E aí, passando esse período todo, ganhei vários prêmios na área de comunicação. Como eu falei, passei por todas as maiores agências do país como consultor. Ganhei todas as concorrentes de publicidade, talvez na área digital, enquanto eu estava trabalhando, antes de vender a minha parte na empresa, na qual Aham. eu era sócio e eu era consultor. Aham. Depois de tudo isso, eu passei por um período que eu tirei de 10 anos, dedicado exclusivamente também a entender quanto é urgente a vida. Cuidando de gente, cuidando de pessoas, que está até hoje, para quem quiser ir visitar, está lá em São Cristóvão, na São Luís de Gonzaga, 1115. Show. E isso também funciona por comunicação. Ninguém consegue manter nada se não for através de comunicação. Então, tem essa outra fase. E tem essa última fase agora, onde eu estou agora, Aham. Aham. que foi quando o meu pai teve um infarto e minha mãe teve um infarto. Caramba. E há um ano atrás, exatamente um ano atrás, no dia de hoje que a gente está aqui, e eu acabei Completou um ano um ano hoje. hoje. Hoje, E nós estamos gravando e falando sobre isso, né? exatamente. E eu tive que voltar definitivamente a focar nos negócios no Brasil, organizar as coisas aqui no Brasil. E minha mãe, ela foi fazer fisioterapia cardiovascular, porque ela sobreviveu Sim. bem. E eu conheci, né, o Leonardo Alves, que é presidente da SBFC, Sim. e acabei me apaixonando pela fisioterapia cardiovascular. Ah, que bom. E acabei entendendo, comecei a entender isso e querer saber mais e querer me aprofundar mais nessa área que é tão pouco difundida, conhecida dentro do ambiente da fisioterapia, do universo, né, da Sim. fisioterapia. E me coloquei como uma função da minha vida, além desse estúdio que a gente está hoje aqui, que eu sou sócio, né, que sou dono daqui, mas não só servir com isso, servir a uma missão de fazer a fisioterapia cardiovascular crescer, ter mais profissionais de fisioterapia Bacana interessados nisso e que eles entendam que eles podem ser empreendedores e que isso é uma área de negócios muito maravilhosa. E estou me aprofundando nisso. Ainda não sou especialista, mas se alguém pergunta para mim hoje, no meu currículo está lá, pesquisador na área de saúde com foco em fisioterapia cardiovascular. Isso é engraçado. Maravilha. Levando em consideração que o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato, o fisioterapeuta é um profissional liberal e, consequentemente, um empreendedor, embora muitos não tenham essa visão de empreendedorismo. Fisioterapeutas, vocês são empreendedores. Empreendedores. Né? Quais as principais oportunidades e desafios, na sua visão? Como você pode descrever isso para a gente do fisioterapeuta como empreendedor? Eu acredito que do momento que o profissional de fisioterapia, eu falo fisioterapia cardiovascular. Cardiovascular. Okay? Eu quero focar nisso porque É cardiovascular. quando eu olho um fisioterapeuta cardiovascular, eu olho uma pessoa que está lidando com um risco o tempo inteiro. Então ele primeiro tem que ser uma pessoa de extrema coragem.
Porque é um trabalho no qual, quando eu converso, e eu estou entrevistando E vários. requer segurança, né? Eu estou entrevistando vários e começo a entender que muitos não entram a essa área, porque a última contagem que teve sobre, pelo Confito, né? A gente tinha 500 mil fisioterapeutas aproximadamente, 500 mil não, 250 mil fisioterapeutas no Brasil. Eu não sei Aham. se esse é o número real, mas eu acredito que é próximo a Eu isso. não chequei exatamente. É, se não é isso, é mais do que isso, Aham. ok? E o percentual de fisioterapeuta cardiovascular nessa especialização é menos do que 1%. Sim. E, É uma área totalmente, basicamente, inexplorada. exatamente. E aí eu falo, olhando e analisando algumas pessoas que eu pude entrevistar que realmente resolveram olhar para isso como uma oportunidade de negócios e de missão de vida. Porque você tem um canhão de um lado que são cardiopatas, né? E pessoas com problemas metabólicos Aham. e que precisam desse tratamento. E do outro lado você tem um arco e flecha, que é pouquíssimos Sim. profissionais capacitados para poder atender isso. E muitos pacientes não têm nem conhecimento de que existe esse tratamento de reabilitação Eu vou cardiovascular. falar- E muitos profissionais de saúde também não têm o conhecimento dessa precisão, dessa coisa fantástica e magnífica que é a reabilitação cardíaca. e eu Então vou- muita gente nem indica, nem aponta, porque não tem esse conhecimento. E aí esse é o problema que eu acho que eu posso resolver. Por isso que eu fui chamado por essa área aqui. Não é que eu posso resolver, eu posso ajudar a organizar. Que nem nós tivemos a reunião Sim. ontem com a diretoria Sim. e a gente pôde organizar, Criar ferramentas, comunicação. né, de informação para as pessoas, para... porque, por exemplo, o Joe que está aqui, Aham. o pai dele foi ter uma cirurgia cardíaca agora. O Joe que está ali no som, O fala, Joe, Joe, quem não sabe, é o nosso assistente aqui, tá ali. nosso colega. E o pai dele teve um problema cardíaco grave. Não sei exatamente o que. Ele teve que fazer uma revascularização Aham. grande. Ele teve que fazer. Foram 3 safenas, uma mamária. E olha só, parece até um profissional de saúde falando, não é verdade? Não é. Ah, Então, mas a verdade foi cirurgia de peito aberto. E Aham. quando eu fui lá visitá-lo, naquele hospital que você falou que trabalhou, esqueci o nome aqui atrás, não precisamos nem falar. tá. Mas a verdade é que, para mim, por eu trabalhar nisso e ser associado de profissionais dessa área, entender, e eu perguntei, e aí, quando é que ele começa a fazer fisioterapia cardiovascular? Boa pergunta. Na mesma hora, o profissional falou, não, ele não precisa. Não precisa. E como não? Se ele está com... Isso é uma coisa básica. No meu ponto de vista, que tive uma mãe que foi ressuscitada por causa disso. Minha mãe, ela estava praticamente destinada a não sobreviver e ela ganhou mais qualidade de vida, ela anda. Minha mãe agora, nesse momento, agora. Como ela saiu do hospital? Ela conseguia andar, ficava Ela com não falta de ar? conseguia subir a escada, ela não conseguia se movimentar, ela não Ficava conseguia... com falta de ar? Cansada, falta de ar, eu tive que mudar para casa dela, como todo mundo que passou por isso. Então eu quero que vocês entendam que eu estou aqui por uma questão de gratidão, é colocar todo o meu conhecimento para isso. Mas voltando aonde eu parei, que talvez seja importante, que é a área de negócios Aham. disso, que a gente é uma mistura de emoção com negócio. Sim, que até sim. então eu não sei como é que eu vou ganhar nesse negócio. Porque a gente tem uma motivação, que é aquela nossa experiência, aquele nosso carinho, algo que moldou a nossa personalidade, que nos levou a enxergar esse novo desafio, E isso. que foi o que você vivenciou na sua própria vida com a sua mãe. É isso, eu sou uma história que viva. Minha mãe é outra história viva, assim como milhares de pessoas. Então não é alguém que chegou, caiu aqui, vou trabalhar aqui com a Sociedade Brasileira de Fisioterapia Cardiovascular. Não. A gente tem um envolvimento emocional, a gente tem um objetivo, a gente sabe onde a gente quer chegar. E para mim, assim, olhar minha mãe, voltar a ver ela não subia escada, ela começou a subir a escada, ela não andava direito, ela começou a andar Como ela direito. chegou na fisioterapia sem encaminhamento, Ela sem foi orientação? direcionada, não, ela foi direcionada, a médica dela, quando ela acabou de sair do UTI, Foi pro pro consultório, né? Pro foi no ambulatório. consultório de uma médica muito, muito, muito boa.
e que direcionou ela para uma excelente clínica de reabilitação. E essa clínica de reabilitação, eu pude conhecer o Leonardo, que com certeza vai dar, ou já deu entrevista aqui, e ele virou meu amigo pessoal, porque eu levei a minha mãe em todas as sessões. Eu acompanhei minha mãe, eu não deixei ninguém levar ela. Porque mãe a gente só tem uma, né? Aham. Então, assim, fiquei cuidando dela e vendo ela melhorar dia após dia, mas comecei a estudar, porque, para quem não sabe, a gente hoje tem dentro da nossa agência aqui uma área específica focada em saúde chamada For Health, para estudar. Por enquanto é só pesquisa, mas a gente está se preparando para atender e qualificar e cuidar dessa parte de empreendedorismo para profissionais da área de saúde. Mas voltando a uma coisa que está na minha cabeça, que a minha mãe, ela foi uma privilegiada, que teve um filho que pôde levar ela lá, e foi privilegiada, que teve uma médica que pôde direcionar o filho a levar a mãe. Já sorte que o Joe não teve. E tinha um empreendedor fisioterapeuta lá com as portas abertas. Exatamente, que estava pronto para poder recebê-la e estava pronto para poder tomar conta dela. E realmente a gente ficou aqui de não falar muito nomes, né? Mas a verdade é que é o motivo de eu estar aqui hoje. Então, Sim. o que aconteceu é que a partir daí eu desenvolvo um processo de gratidão enorme ao fisioterapeuta bacana. cardiovascular. E aí eu entendi nas pesquisas que eu fui fazendo, porque se você imagina, eu falei que eu fui Action Marketing, Entertainment Business, ou seja, marketing de ação, negócio de Aham. entretenimento. E por último, último nome de nomenclatura de qual era o meu cargo, eu fui diretor estratégico de planejamento criativo. Era o que eu fazia. Então, um planejador faz o quê? Ele fica olhando, começa a entender. E eu olhei assim, peraí, você tem milhões de pessoas com problema de um lado, Aham. e do outro lado você tem um pouquinho de uma categoria tão fundamental que é a fisioterapia, e lá dentro da fisioterapia você tem menor ainda para cardiovascular. Aham. Então, eu falei, isso não pode ser. E tomei como missão de vida para apoiar, né, o Leonardo, que é o presidente da SBFC, e agora você, Hélio, que é diretor, e todos os outros que eu estou conhecendo. Obrigado. Eu aceitei esse desafio de coordenar a comunicação para a gente poder ter mais histórias. Porque, olha, você imagina, se eu for catar cada história que eu tenho com cada fisioterapeuta cardiovascular e eu falar, posso entrevistar seu paciente, igual eu vou fazer com a minha mãe, igual eu vou fazer com todos das clínicas que fazem parte, com todos os fisioterapeutas, se todo mundo que fizer parte da SBFC vai poder ter acesso a esse tipo de poder, esse tipo de serviço como ferramenta de comunicação. Que tá uma grande diferença. Da pessoa falar, marketing dá preço. Se quiser que eu ajude você a dar preço Aham. no mercado, é uma coisa. A outra é branding, né? É transformar você numa marca. E a outra é content, que é conteúdo. E a mais importante, não tem conteúdo se você não tem uma boa história para contar. Aham. Então, assim, imagina quantas milhares de Dona Ana Maria, que é o nome da minha mãe, que está fazendo um ano de vida, outra vez, né? Ela agora, nesse momento, sabe onde ela está? Fazendo reabilitação cardiovascular. Nesse momento agora, ela continua fazendo. Ela não quis fazer, por exemplo, educação física. Ela não quis, ela preferiu manter. E é claro que é um negócio que está funcionando. Sim. E eu acredito que tem muito mercado para esses profissionais. Então eu estou estudando para essa palestra do dia 7, Sim. como apresentar ferramentas para que a gente possa fomentar esse mercado e ajudar os profissionais a gerar valor com o que eles têm, ou que os futuros profissionais, né, de fisioterapia que escolherem o caminho cardiovascular. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o conceito de economia da gratidão aplicado à fisioterapia cardiovascular. Bom, Essa filosofia. Economia da gratidão, ela vem de um termo em inglês, e desculpa, a gente fala tanto termo em inglês, não tem jeito. Não tem jeito, o mercado vem de lá. Eu me lembro de uma agência que eu trabalhei, que ela chamava NBS. Ela já não existe mais, que ela foi vendida também, nessa mudança que teve de comunicação. NBS significa No Bullshit.
era para acabar com os termos em inglês Aham. e usava um termo em inglês para acabar com termos em inglês, né? Não preciso nem traduzir o que é no bullshit para ninguém ficar assustado, mas é sem besteira. Aham. Mas não tem jeito. A gente usa muito terminologia em inglês, sim, e não é porque a gente quer mostrar que sabe, é porque não tem outros. Então a gente tenta melhor aproximar e facilitar o caminho. Mas quando a gente olha para a economia da gratidão, é a coisa mais importante que talvez a gente vá abordar nesse dia, no dia 7. É uma ferramenta. Então, esse tema da economia da gratidão vai ser abordado lá Isso. no Capacita Saúde Isso. 2024. Eu posso dar uma. Como a gente não retém informação, que a gente não bota cortina preta em nada, até a nossa cortina é azul aqui, entendeu? A gente não trava informação. Tem um homem chamado, um homem fantástico, um descendente de russos que cresceu nos Estados Unidos, o nome dele é Gary Vee. E ele decidiu vender vinho. O pai dele tinha uma loja de vinho. O pai dele não estourava, não conseguia vender vinho como ele queria. E esse menino resolveu fazer uma loja online e contando histórias de pessoas que tomavam vinho, bebiam vinho, eram especialistas em vinho, mas sem essa coisa do sommelier. Era pessoas contando histórias da vida delas com o vinho. Sim. E também não era um lugar para pessoas colocarem lá histórias de ressaca. Não, eram histórias da vida. Isso aqui marcou minha vida, tal, tal. E ele começou a botar isso de graça. Aham. Ele começou a criar conteúdos de graça. Em pouco tempo ele se tornou o maior vendedor de vinho dos Estados Unidos. A maior loja online de vinhos dos Estados Unidos. E, consequentemente, se tornou um dos maiores profissionais. Hoje ele é dono da maior agência de comunicação. Não estou falando de digital, de comunicação. Hoje não tem mais comunicação. Se alguém chegar para você e falar, essa aqui é uma empresa de marketing digital, não vai. Porque hoje o marketing ele tem que ser digital. Não tem jeito. Você mesmo tem um podcast. Sim, Por sim. sinal, indico o podcast dele, ok? Obrigado. Fique... Esporte e saúde total. Isso, Esporte e Saúde Total tá indo muito bem. E eu gosto, senão eu não ia indicar. Eu curto. Até porque é feito por fisioterapeutas, né? Então, assim, Sim, sim. e que tem esse caminho, é bem legal. O primeiro episódio foi com um cardiologista e foi muito legal, não é? Foi com o médico. Como é que é o nome dele? Ele é médico? Eu não lembro se ele é médico. Foi com o Dr. Professor Lélio Lima. Lélio Lima. Foi muito bacana. Aconselho todo mundo a assistir. Passa uma esperança pra gente. O segundo, foi bacana. então. Foi bacana. Os segundo- dois foram É emocionantes. difícil falar de um ou do outro, mas assim, eu tô. Mas tudo hoje, se alguém fala, especializar em marca digital, meu amigo, sai fora, porque marketing é mercado. E todo mercado hoje passa, não tem jeito. Então, a economia da gratidão é como é que você conta a sua história. E, primeiramente, você não tem que ganhar nada. E uma coisa que eu aprendi é que todo profissional de fisioterapia e de saúde, porque ele está preocupado no corre do dia a dia, ele é imediatista. Ele quer uma resposta imediata para aquilo que ele vai fazer. Tô errado? Não, tá certo. É a realidade. Não é a realidade? Realidade. É a hora. E eu fico pegando no pé, e vocês vão me ouvir isso agora, dos fisioterapeutas. Cuidado de andar de moto no Rio de Janeiro, de correr por aí, de ficar... às vezes é uma correria, talvez por uma falta de foco em empreendedorismo. Às vezes o tempo que você vai contar uma história e parece que você não está ganhando nada com isso. Você começa a entender que isso é a economia da gratidão. Você vai perceber que a sua história vai ser feita de pessoas que são gratas, não das ingratas. Você vai começar a perceber que você vai ter que guardar aquilo que muito mais fazer por gratidão, no final um valor muito alto, porque não tem preço. E isso é uma prática que a gente vai explicar melhor lá na palestra, como é que você pode monetizar isso, já que há uma urgência. Tem um livro que eu estou lançando agora chamado O Ladrão de Alegria. Uhum. E tem um capítulo do livro chamado A Urgência em Estar Vivo. Então, há uma urgência, assim, da gente sobreviver, da gente pagar nossas contas, mas a gente precisa ter uma qualidade
maravilhosa de vida. Então, a economia da gratidão, ela faz as pessoas começarem a perceber em você o valor do teu serviço. Quanto é que você vale? Às vezes você está cobrando uma hora menor porque você não se valoriza mais. Porque você está tão preocupado em sobreviver e você não está entendendo e peraí. Você não consegue entender que se você focar em saber contar a sua história, você vai poder gerar mais indicações para o seu trabalho. Então há uma associação entre uma história e um serviço. Imediatamente. Que essa associação vai gerar um produto, vai agregar valor ao produto. Não é isso? Sempre. O que faz? Se você for ler o livro do Yuval Harari, chamado Sapiens, ele vai contar uma coisa importante. O que difere a raça humana é que a gente conta histórias. A gente conta a história. Tudo é coisas muito doidas se a gente pensa bem. O dinheiro só tem valor porque a gente acredita que ele tem valor. Então, assim, deixa eu só abrir um parênteses rapidinho. Então não adianta, entre aspas, eu ter um conhecimento fantástico, fenomenal de um procedimento ou de algo que vai ajudar as pessoas, não necessariamente da saúde ou não. Se ninguém sabe que eu tenho esse conhecimento ou se eu não sei empacotar isso. Falou a palavra toda. Empacotar é maravilhosa. Que vem a palavra de inglês que é merchandising, né? Eu tenho um conhecimento fantástico que vai te ajudar, mas você não sabe e eu não sei explicar isso para você e você não sabe como isso vai te ajudar e eu não sei explicar como eu vou vender isso. E o mais legal é tirar isso de técnica. Não virar uma técnica. Que nem está sendo a nossa conversa agora. Se a gente fosse planejar ela, a gente tentou planejar e tentou fazer roteiro e ela está indo para um caminho que é muito mais legal porque ela está sendo verdadeira, objetiva e direcionada para um mercado. Não tem jeito, é um nicho. Fisioterapeutas, vocês são um mercado. E a gente precisa ter essa consciência. Qual o problema de falar isso? Parece até que não são uma pessoa de segundo contato. Vocês são profissionais de primeiro contato. Você já tem muita história para contar. Muitos não entendem o poder que tem, o poder de conhecimento, o poder de ajudar e aquilo que tem condição de desenvolver e não desenvolve. Se eu pudesse resumir um pouquinho para dar um spoiler do que vai ser na palestra, nós vamos falar de casos de pessoas que contaram porque tiveram próximas de uma outra pessoa que está num momento muito fragilizado da vida, que é o que a gente vê mais por aqui. Quando eu digo por aqui é porque eu estou por aí, eu estou procurando, pesquisando, entendendo no mundo inteiro esses casos, e você deve ver bastante, você que trabalha nessa área e principalmente no intensivismo, você vê gente fragilizada que está ali e que às vezes precisa de uma única coisa, de um ato de amor. E amor, aí que eu vou consertar, que o tempo não é dinheiro, o tempo é amor. Porque, na verdade, dinheiro, você pode... Quanto vale uma hora sua? Uhum. Agora, aquilo que você dá, tem gente que pergunta assim, poxa, o que é amar de verdade? Uma coisa é paixão, cara. Eu tô apaixonado por time de futebol, eu apaixonado por coisas. Não, outro é amor. É você dedicar tempo e sacrificar um pouco por alguém. Inevitavelmente você vai ter uma história para contar, se você fizer algo por alguém. Às vezes aquele meia horinha que você... Ah, não, eu estou aqui e não trabalho de graça para ninguém. Meu valor já está abaixo né? da média, então vou embora correndo. Já fiz isso que está dentro do meu escopo e acabou. Não tenho, esse não é o meu... vou ouvir conversa de ninguém. Alguém te pede uma ajuda, me ajuda aqui, por favor, porque eu preciso de uma ajuda. Não, isso não é da minha área, e você sabe fazer e pode ir lá apoiar e pode, dentro daquilo que você consegue fazer, aí você perdeu uma oportunidade enorme e a gente vai falar desses cases, porque isso é comunicação. Eu vou falar de novo, isso é comunicação, é como você vai comunicar. Aí você vai criar oportunidade de serviços que você nem imaginava que você tinha. Tem casos de pessoas que, por exemplo, porque resolveram ficar 1 hora a mais com o paciente, ao invés de ir para casa, o paciente se tornou amigo, parceiro, olha que bacana, sócio, padrinho de casamento. E no final, todo mundo ganhou. Ouviu isso, gente? Isso é a visão. É essa visão que a gente está querendo passar para você. Uma visão mais abrangente.
uma visão ampla, uma visão empreendedora, uma visão que vai te levar a novos horizontes. Tá? Então, olha que personalidade que eu tenho aqui comigo. Ludwig Goulart está aqui, vai participar conosco, vai trazer para a gente todas essas informações maravilhosas que vão fazer diferença na minha vida e na sua vida. Não perca. Pode terminar a contar, desculpa a interrupção. Não, a gente vai terminar assim, eu quero terminar com só pensamento. Deu vontade de falar ali. Para nós, assim, que é tipo, enfatizar a criação de relacionamentos autênticos que vão gerar conexões poderosas e por causa de meia hora, 1 hora ou 20 minutos que a gente está muito mal acostumado, porque eu sei disso, porque eu já fui patrão. Vai ter o conceito de networking? É claro. Tem muita gente que não entende o poder do networking. Então, ele falou que conexões... Não é, Ludwig? Exatamente, porque network, a tradução correta, nada mais do que rede de relacionamento, rede de trabalho, né? Então, assim, se você pegar e colocar o que é a fisioterapia cardiovascular, o que é uma reabilitação? Por incrível que pareça, é um processo que pode durar pouco tempo, porque são pacientes que estão fragilizados. Mais tempo, menos tempo. Mas eles têm famílias, eles têm pessoas, eles vão gerar histórias que, se você tiver um bom relacionamento, eles vão querer estar contigo. Provavelmente você vai fazer a jornada dele até o fim da vida. E isso é muito lindo. Eu não sei quanto... Falo por mim, que estou vendo minha mãe de perto nisso. Falo por situações que eu vi de transformação. Minha mãe hoje veio sozinha, de metrô para cá. Então, assim, ela consegue descer, subir. Ela está tendo uma jornada para o final da vida dela, de uma forma natural, melhor do que ela teria antes. Ou seja, com dignidade. Agora, pergunta o que ela é capaz de fazer para o fisioterapeuta cardiovascular dela. Chama ele até de filho. Meio que perdi eu sou filho único, já não sou mais. Você compreende? Sim. Porque também ele fez a parte dele. Ele criou um baita de um relacionamento. Ele fez o quê? A economia da gratidão. Ele deu um pouquinho mais. É aquele pouquinho mais que você pôde dar. E talvez para mim, que tem uma cabeça americana, a gente chama de consumer. Você ficou muito tempo lá, né? Vivi praticamente toda a minha formação lá, indo e voltando. Então a gente pensa assim, lá o cliente tem sempre razão. Uhum. Aqui mais ou menos não. Parece que as pessoas estão fazendo de favor pra gente, né? Quando a gente vai em algum lugar. Às vezes você tem que implorar para você comprar alguma coisa. Você já teve essa sensação. Não tô falando mal de ninguém. Eu tô dando um exemplo. Já tem lugares que você tem que implorar para comprar alguma coisa. É impressionante. Parece que você tem que... Por favor, você pode me dar uma informação? Então, assim, desta área específica, ela lida com uma coisa muito delicada. E por isso que, talvez, a minha impressão é que você, como profissional, fisioterapeuta, que está assistindo isso aqui, que é o objetivo meu, da área de comunicação, da SBFC, chegar a você, profissional fisioterapeuta, que você tenha interesse de ir para cardiovascular. Não, eu quero que você experimente isso. Tenha essa experiência, venha nesse congresso, venha nessas palestras, entre nisso, não somente por causa do negócio, não somente por causa de conhecer mais, mas venha para mudar a concepção do que você entende do que é a fisioterapia cardiovascular e metabólica. O que é isso que pode transformar a vida? Eu vou te falar de novo. Vai justificar você, aí eu vou dar agora, só colocar aqui um pedacinho assim de como é que se diz? Uma rede, né, para atrair, né? Uma isca, na verdade, né? Uma isca para atrair. Pode justificar você ter relacionamentos sólidos com outros profissionais que são da SBFC também, porque a gente quer que vocês se inscrevam e participem e se tornem membros disso, para fazer parte de uma família, e que eu não tenho certeza que no futuro, se você trabalhar bem aquilo que eu falei, aqueles 20 minutinhos, aqueles 30 minutinhos, aqueles 40 minutinhos a mais, ou aquela 1 hora que você está falando, meu Deus, o que eu estou fazendo? Transformar ela em produtiva. Em pouco tempo você vai poder ter preços premium para o seu serviço. A sua hora vai começar a valer mais. Sabe por quê? Porque ela realmente vai valer mais. Você não está entregando só o básico. Sua hora vai valer mais e você vai ter muitas horas valendo mais.
E você Porque pode... a sua qualidade de atendimento, quando você participa de uma coisa como o SBFC, como o Capacita Saúde, como coisas que vão ser geradas pela sociedade. Olha, pelo pouco que eu estou conhecendo dos profissionais, eu fico maravilhado e quero agradecer também ao Crefito 2 pelo apoio que ele tem dado, né? Muito obrigado, Crefito 2. Muito obrigado e por apoiar esse evento, assim, e eu tenho certeza que vai ter um antes e depois nesta área. Então, implementar a economia da gratidão não vai apenas melhorar a qualidade do cuidado, mas vai levar uma monetização mais eficiente do profissional. Agora, o resto você vai saber se você for lá na palestra, porque não tem como falar mais do que isso. Pessoal, essa é a essência da Sociedade Brasileira de Fisioterapia Cardiovascular e Metabólica. Olha bem para esse símbolo aqui. Mostra aí, Joe. Joe é nosso assistente. Aqui, ó. Essa é a essência da Sociedade Brasileira. Preste atenção nesse símbolo, tá? Preste atenção na sociedade, que isso aqui tem que fazer parte da nossa vida a partir de hoje. Essa é a essência. Venha fazer parte, juntamente conosco, desse grupo. Agradecido aqui o nosso diretor de comunicação da sociedade. Muito obrigado. Pode fazer as considerações. Vamos, fisioterapeutas, profissionais de saúde, mas principalmente fisioterapeutas, se interessem por essa área. Busquem a SBFC. Cadastre-se no Instagram que vai aparecer aí. Cadastre-se, inscreva-se nesse site que está aqui também. Seja membro. Para quem não sabe, quem entrar no site e se Preste atenção, hein, gente? Se cadastrar como membro, ele vai ser isento do pagamento da entrada, porque ele vai apenas pagar a inscrição para membro, e que é muito... É um valor ínfimo. Eu acho que é ínfimo. Nesse momento, eu até falei para os irmãos, todos os que estavam ontem lá na reunião, falei que era afetivo o valor, porque não é para se ganhar dinheiro, é para que a gente tenha realmente uma família enorme de fisioterapeutas cardiovasculares. Sabe por quê? Eu acho que a SBFC vai ser uma grande contadora de histórias, que nem a gente está falando aqui hoje. De vitórias, de conquistas. Muitas vitórias dos próprios profissionais, dos pacientes atendidos. E eu acho que no final nós vamos ver muitos empreendedores. Eu acredito que no final dessa jornada, que eu não sei daqui a quanto tempo, eu acredito que a gente vai ter profissionais de fisioterapia cardiovascular, donos de clínicas. SBFC é empreendedorismo, SBFC é comunicação, SBFC é história. Então, gente, um abraço e inscreva-se nesse canal, assistam as outras palestras, sigam na rede social todos os diretores que vão aparecer com os seus vídeos no Instagram até o dia 7 de novembro. Acompanhem as transmissões que vão ser feitas, acompanhem os canais dos diretores, acompanhem os canais de todos os profissionais que vão aparecer no SBFC. Não fique fora disso. É uma chance, é uma oportunidade e é um privilégio contar com vocês, ok? Um abraço. Não se esqueçam, 7 de novembro é uma encruzilhada da vida, que a gente vai mudar de rumo em direção à fisioterapia cardiovascular. 7 de novembro, guarda este dia, será uma quinta-feira, tá, pessoal? Será uma quinta-feira, 7 de novembro, e muito obrigado a todos. Valeu. Valeu, gente.